Jonas 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Só para você entender, calma aí, vamos ler o último versículo do capítulo 3, daí você vai entender melhor. Começa aí no 3, 10 e vamos em diante. E Deus viu que eles fizeram, como se converteram de seu mau caminho. Então, arrependeu-se do castigo que lhes enviaria, e não executou. Daí começa o capítulo 4. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. Olha o estresse do profeta, hein? Versículo 4. O Senhor respondeu: É razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, esperando o circo pegar fogo, literalmente. Verso 6. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Até o versículo 6, o resto eu vou explicando depois. Vem aqui, por favor. Mas olha que interessante, como termina, né, o capítulo 3 e como começa o capítulo 4. Se pudéssemos fazer uma síntese, né, um resumo, um apanhado geral desses 4 capítulos que nós fomos até agora, os irmãos lembram que o capítulo 1 basicamente foi a respeito de Jonas e a tempestade, depois o capítulo 2 a respeito de Jonas e o peixe. Capítulo 3 nós vemos Jonas na cidade, e aqui no capítulo 4 nós vemos Jonas tendo um embate com Deus, de fato bravo e furioso com Deus. Nas últimas 2 pregações, eu falei sobre a mensagem que converte, que foi justamente a mensagem de Jonas. Uma mensagem que no hebraico tinha apenas 5 palavras, literalmente a melhor tradução para o nosso português é: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi só este o sermão de Jonas. Em 40 dias vocês serão destruídos. Acabou. Então diz a Escritura que por conta dessa mensagem de juízo, de destruição divina, que uma cidade com aproximadamente 600 mil pessoas, porque 120 mil, quando ele vai dizer no versículo 10 aqui, não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, a maioria dos teólogos vão dizer que está fazendo referência às crianças. 120 mil crianças, então podemos chutar aí 500 mil a 600 mil pessoas. Então todas essas pessoas se convertem, se humilham, se arrependem de seus maus caminhos, creem que Deus de fato é verdadeiro, e Jonas, em vez de ficar feliz, fica bravo, fica extremamente furioso. No capítulo 4 nós vemos 2 opostos, nós vemos a compaixão de Deus em oposição à ira de Jonas. Teria que ser o inverso, né? Mas nós vemos Deus extremamente compassivo com o povo perverso e o seu profeta extremamente irado. Nós vemos Deus feliz por conta de um triunfo e Jonas desejando de todo o seu coração o fracasso daquela cidade, que todas aquelas pessoas fossem condenadas. No capítulo 3, nós vemos o sucesso da pregação de um homem que não é visto em nenhum outro lugar da Escritura, nem em Pentecostes. Ah, mas Pedro pregou e 3 mil pessoas se converteram. Gente, o que é 3 mil? Comparado a 500 mil que ouviu a pregação de Jonas e se arrependeu. E vocês lembram, acho que foi a pregação passada? O rei colocou até os animais para fazerem jejum. Ora, nem os animais vão comer, nem vão beber nada. Nunca houve nada igual. E ainda assim diz a Escritura que Jonas não se alegra. Por quê? Ora, já que aqueles ninivitas não morreram, como era o seu desejo, Jonas vem e diz: não, então que eu morra. Se eles não morreram, então eu quero morrer. E vocês lembram por que Jonas ele não queria a salvação dos ninivitas? Acho que eu falei a 2/4. Primeiro que ele tinha medo que esse povo se levantasse novamente contra os hebreus, contra Israel, porque eles eram arqui-inimigos do seu povo. Então ele está pensando: mas calma aí, daqui a pouco esse povo aí não converteu nada, e nós aceitamos eles vão acabar destruindo a gente de novo. Mas tem um segundo e talvez pior motivo. Jonas achava que apenas os israelitas eram dignos da salvação. Eles achavam que a salvação era algo prioritário a determinado povo, ou seja, ao seu povo, que Deus não poderia escolher ninguém de fora. E veja, hoje não é muito diferente. Hoje o que tem de igreja que acha que é exclusiva,
que se você entrar daquela porta para dentro, você é salvo. Qualquer outro lugar que você for, esquece. Isso aí é uma característica de seita. Seita, aquelas pessoas que acham que apenas elas estão certas. Aqui nós somos seita, né? Aceitamos tudo. Todo mundo que vier, de qualquer jeito, a gente aceita. E a transformação vai acontecendo aos poucos. Só que você dizer que a salvação é apenas da sua denominação, meu irmão, é de uma arrogância absurda. No céu nós vamos ver, irmãos da Resgatar, os gelados da Presbiteriana, os do fogo da Assembleia. Imagina esse embate no céu, a eternidade toda, aí vai ser demais, né? O povo mais quietinho, quase zen, e o povo do sapato de fogo. É assim a igreja do Senhor. Se Jonas, ele acabasse, né, o seu livro aqui, no capítulo 3, terminaria de forma espetacular. Talvez ele seria conhecido como um dos maiores profetas, por conta de tudo que ele fez. Mas como assim? Que pregação espetacular! Mas eu e você temos que tomar cuidado, principalmente aqui neste capítulo 4, né, que nós estamos começando hoje, por conta de alguns perigos que nós estamos expostos e podemos facilmente cair. Primeiro, da hipocrisia. Veja o que Jonas fez. Jonas, ele confronta aquelas pessoas da forma que Deus ordena. Vocês precisam se arrepender. 40 dias vocês serão destruídos, ou seja, arrependam-se das suas perversidades. Eu mostrei para os irmãos aqui quais eram as perversidades daqueles homens, daqueles ninivitas ali. Então Jonas, ele prega para os outros, só que ele não prega para si. É muita hipocrisia. Ele diz para o povo, vocês precisam se arrepender. Só que ele está claramente contra a vontade de Deus. E não se arrepende. E o livro, ele termina sem um fim em si mesmo. Não dá para a gente saber se Jonas de verdade, depois da última repreensão de Deus, se Jonas se quebrantou e se humilhou. Senhor, tá bom, agora vou fazer o que é certo. Não dá para saber. O livro termina sem, de fato, um desfecho. Eu vou explicar mais para frente que acredito que isso é proposital. Então não podemos cair na hipocrisia e não podemos cair também em outro erro de Jonas. O perigo de se fazer a obra de Deus, o que deve ser feito, mas com a motivação errada. Jonas, ele foi fazer o que tinha que ser feito, mas a sua motivação não era a motivação mais adequada, porque Deus está mais preocupado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Então é de suma importância fazermos o certo com a motivação certa. Porque, veja, isso não é verdade. Todo dia nas minhas orações, eu tenho marcado lá no celular, eu oro para o crescimento da igreja. Porque a partir do momento que a igreja cresce, que pessoas são acrescentadas, que pessoas se arrependem de seus pecados, se a igreja cresce, o inferno diminui. Pessoas são salvas, são transformadas, e todos nós devemos orar por isso, é um mandamento. Orar pela salvação. Toda vez eu lembro daquele versículo, né? É grande a seara do Senhor, mas são poucos trabalhadores, para que Deus envie trabalhadores. Eu lembro de Deus falando que Ele não se alegra com a morte do ímpio. Então devemos orar. Só que eu posso orar para que Deus acrescente a cada dia mais pessoas em nossa igreja, o que é um mandamento e é correto, mas eu posso orar com a motivação errada. Qual o motivo? Aqueles que falaram que a igreja não ia crescer. Esses daí, vamos ver. Deixa quando a gente chegar aos 500. É só selfie aqui no culto, assim, ó. Ou seja, às vezes é a oração correta, mas com a motivação errada. Mais que os resultados, Deus se preocupa com a motivação que nós fazemos as coisas. E eu e você temos que vigiar muito em relação a isso, porque nós podemos sim estar fazendo aquilo que é correto, com a motivação errada. Isso aí em qualquer lugar, em qualquer área da vida. Vê, isso não é verdade. Você quer entrar na academia, emagrecer, começou o ano, todo mundo tem esse desejo, né? Esse ano eu emagreço. E pode ser por conta que a sua saúde, né, começou a ficar um pouco mais debilitada, por uma precaução de algumas enfermidades, por uma recomendação médica, óbvio que pode ser. Só que pode ser para você ficar bombadinho, para você colocar lá só na rede social e pronto. Algo que é correto, mas com a motivação errada, para Deus não adianta. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor. A primeira coisa que nós vemos, Jonas se opõe à vontade de Deus. Acompanhe comigo só o versículo 1 novamente, por favor. Jonas 4:1. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. O arrependimento dos ninivitas e a consequente salvação
e livramento da ira de Deus deixou o profeta furioso. Você consegue imaginar algum pastor desse jeito? Ele vai e prega para que aquelas pessoas pervertidas, perversas, se arrependam dos seus pecados. As pessoas se arrependem. Ele fica bravo, ele fica irado. Um sentimento como este frontalmente colide aquilo que Deus quer que acontecesse. Mas calma aí, Deus ele quer algo e o profeta está indo no caminho oposto. Deus tem compaixão, ele é compassivo, mas ele não. Eu não sei se eu falei aqui nas últimas pregações, mas o nome Jonas de fato significa pomba. Você sabe, a pomba aqui na Escritura, não, o símbolo do Espírito Santo, não só isso, é a representação, né, de paz, de harmonia entre os homens. O nome dele significa pomba, mas aqui, como nós lemos, ele prega a mensagem do juízo, fica bravo porque as pessoas se arrependem, mas ainda assim ele ainda tem uma esperança da cidade ser destruída. Então ele se retira, arma sua cabaninha e fica num lugar esperando ali. Ele fala, não, o povo vai morrer. Já, Deus vai consumir todo mundo. Ele, em vez de se comportar como uma pomba, cujo nome dele significava, ele está igual um abutre. Está igual um urubu, de fato. Eu quero ver carniça. Carniça. Esse era o sentimento de Jonas. Jonas parece muito pouco com o Deus que ele diz conhecer. Isso daqui é um erro terrível. Nós falarmos algo com a boca, mas a nossa conduta ser totalmente diferente daquilo que nós professamos. Jonas, ele tinha uma teologia correta, uma boa ortodoxia. Só que o que ele fazia, o que ele falava, não convergia. Tinha um divórcio entre aquilo que ele falava com a boca e aquilo que ele fazia com o seu corpo, com a sua boca, com as suas atitudes. Nós temos que tomar cuidado para que essas coisas também não se separem de nós. A nossa crença e a nossa profissão de fé em Deus tem que andar junto com a nossa mudança de vida. Não adianta você dizer que, olha, eu sou protestante, reformado, sabe, 95 teses de Lutero de cor, 5 pontos do calvinismo, sabe tudo. Só que leva uma vida extremamente porca. Dá mau testemunho em casa, no trabalho, rede social, em tudo que é lugar. Não adianta confessar com a boca e não viver da forma correta. No versículo 1, como nós lemos aqui, né? Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. O texto massorético, ele vai traduzir o furioso como Jonas queimou-se de ira. Sabe quando a cara queima? A Septuaginta vai dizer assim, e afligiu-se Jonas com grande aflição e ficou desconcertado. Com o quê? Com aquilo que tinha acontecido no versículo anterior. Aquelas pessoas se arrependeram dos pecados de Jonas, ficou o quê? Irado a ponto do seu rosto queimar de raiva. Porque pessoas se converteram. Para Jonas, o perdão de Deus aos ninivitas foi algo extremamente maligno. Jonas, ele fica irado, com raiva, simplesmente porque Deus resolveu ter misericórdia de algumas pessoas. Jonas não sabia a história do seu povo, ou fez de desentendido. Porque lembra que Deus escolhe o seu povo, não porque havia algo de bom neles, porque diz a Escritura que eles também eram um povo de dura cerviz, povo rebelde, povo que não se dobrava. É interessante que Deus e Jonas estão em posições diametralmente opostas. Deus de um lado e Jonas está lá do outro. No capítulo 3 vai dizer que Deus afasta a sua ira porque aquele povo se arrependeu. No capítulo 4, Jonas fica irado, porque Deus tinha afastado a sua ira. Não converge o pensamento dos dois. Deus é tardio em se irar, Jonas é apressado. Ele fica, na verdade, com raiva, porque Deus fez aquilo que era bom para as pessoas. O que levou Jonas, de fato, a se desgostar e ficar irado? Primeiro que a conversão dos ninivitas ali trazia medo, como eu falei para eles. Na primeira parte do versículo 10, do capítulo 3, vai dizer assim, né? E Deus viu que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Aqueles homens e mulheres se arrependeram. Jonas, por conta de seu nacionalismo exacerbado, ideológico, pensou, não, só nós. Esquerdista aqui não entra, não. Eles não merecem ser salvos. Era mais ou menos isso que Jonas estava dizendo. Absurdo. Segundo lugar, depois da parte B do versículo 10, ainda vai dizer assim, né? Então, arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. A reclamação e a angústia de Jonas não foi por conta de Deus ser severo.
Porque nós vemos, via de regra, as pessoas reclamando com Deus em alguns salmos por conta disso, né? Senhor, tu tens sido severo demais. A reclamação de Jonas é diferente, não é por conta de Deus, porque Deus foi severo, mas sim porque Deus foi bondoso, porque Deus foi extremamente gracioso. E segundo, põe por favor, segundo e último princípio, Jonas, um homem que não ora. Versículo 2, acompanha comigo, Jonas 4:2. Então, orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependerias do mal. Nestes 4 capítulos de Jonas, nós vemos Jonas orar apenas 2 vezes. 2 vezes. A primeira no capítulo 2, versículo 1, que ele vai dizer assim: do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, ele me respondeu, do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. A primeira vez que Jonas ora aqui no livro dele é quando Jonas estava passando por um momento de aflição, de necessidade. No aperto todo mundo ora, todo mundo. Não foi isso que aconteceu com os marinheiros no capítulo 1? Tempestade, oravam, até acordaram. Jonas, rapaz, dá um jeito, ora aí que o pau está quebrando aqui para o nosso lado. Então, quando há aflições, é normal que se busque a Deus. A maioria das pessoas, elas vêm para a igreja, é no momento de aflição, de dor e de angústia. Ou você conhece alguém aqui que, o cara ficou milionário do dia para a noite, ganhou na loteria e disse: quero ser crente. Já viu? Não vejo a hora de dar o dízimo. Ai, meu Deus. Você não vê. Normalmente as pessoas que vêm para a igreja, essa semana eu conversava com o casal justamente por conta disso. Há alguns meses já falando: irmãos, vocês trabalham demais. Vocês nunca estão no culto. Vocês trabalham demais. Tem o dia do Senhor, é pecado. Tem um dia que vocês não podem trabalhar, é mandamento. Esse dia é o dia de culto. Eu explicando, ele: não, precisa, as contas, precisa. Acabou o casamento? Triste? Óbvio que é triste. E então daí nessas horas, lembra, né? Ai, pastor, o que eu faço agora? Chora e ora. Agora tem que orar, não tem outra alternativa. Buscar Deus. Normalmente as pessoas vêm para a igreja assim: é um casamento falido, é o filho nas drogas, é o médico que diz aquela frase terrível: caso seu parente é só Deus, não tem o que a gente faça. Meu irmão, que dá de ateu buscando a Deus nessas horas, é absurdo. Mas não é errado buscar a Deus na hora da aflição. Jonas fez isso, Deus o atendeu. Mas aqui no capítulo 4, a segunda vez que Jonas busca Deus, ele busca, sabe para quê? Para reclamar, para murmurar, para mostrar que Deus estava errado, onde já se viu. E veja, por vezes nós agimos da mesma forma, nós só oramos nesses casos. Oramos quando estamos aflitos, passando por angústia, ou quando algo não sai do jeito que a gente queria, o que a gente faz? Fica bravo. Por quê, Senhor? O que tem acontecido aqui? Se na primeira, Jonas ele exalta os atributos de Deus por interesse próprio, porque é claro, você vê aqui, né? Deus, tu és poderoso, benigno, me livra. Ou seja, ele enche a bola de Deus, né, como se Deus não conhecesse, mas com interesse próprio, Deus livrá-lo do grande peixe. Mas agora, Jonas, ele usa os mesmos atributos de Deus para reclamar, para dizer: onde já se viu? Não acontece assim às vezes, né? Você está lá: Deus, tu és poderoso para abrir porta de emprego, promoção, trabalho, aumento de salário. Você está lá orando. Daí o vizinho seu vem e diz: consegui a promoção. Uma vez o irmão veio falar para mim: pastor, estava orando, ia ter uma vaga na promoção lá, ia aumentar não sei quanto salário. Deus, me abençoa. Aí saiu lá a vaga. O cara que nem era crente, que trabalhava com ele, e ruim de serviço. Daí o que você quer fazer? Você quer ficar bravo com Deus? Onde já se viu? Eu aqui, teu servo, fiel há anos, e o Senhor não faz isso? É claro, né? Existe uma diferença entre as orações de Jonas aqui. Na primeira, ele faz a melhor das orações no pior lugar. Estava quase morrendo. Então de lá ele de fato se quebranta e pede clemência a Deus. Agora, em compensação, olha a segunda oração dele. Ele faz a pior oração.
mas no melhor lugar. Por que melhor lugar? Deus queria que aquele povo fosse salvo. E ele está justamente no lugar que Deus queria que aquelas pessoas fossem salvas, e ainda assim ele fica bravo com Deus. Na primeira oração nós vemos um quebrantamento. Ele pede a Deus por sua salvação. Na segunda, nós vemos um homem irado, porque Deus foi bondoso, e pede a sua morte. Jonas pediu para morrer, 2 vezes ainda, a gente vai ver no final do capítulo também. No versículo 2, fica claro que aquilo que levou Jonas a fugir para Tarsis, lá no capítulo 1, lá no início, não foi medo da morte. Não foi. Foi medo de que os ninivitas não morressem. Por isso ele fugiu. Não, como assim? Eu pregar para aquele povo lá, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu quero que eles morram. Mas se eu for lá, eles não irão morrer. Jonas, ele perde a paciência, porque Deus foi benigno, imutável em seu plano de salvar pecadores. Se Deus mudasse, todos nós aqui estaríamos perdidos. Graças ao nosso bom Deus, que ele não ouviu a oração de Jonas e ficou apenas com os hebreus, com os israelitas, com os judeus. Graças ao nosso bom Deus. Porque se Deus, ele de fato fechasse ali o seu clubinho, a sua bolha, não haveria salvação para nenhum de nós. Como eu já falei nas outras pregações, alguns teólogos vão dizer que o livro de Jonas é basicamente João 3,16 do Novo Testamento, para mostrar que Deus, o seu amor excede as fronteiras de seu próprio povo. E graças a Deus por isso, porque aqui, pelo que eu saiba, não tem nenhum judeu. Nenhum. Ou seja, todos nós estaríamos condenados. Jonas se ira devido à misericórdia divina. E a misericórdia divina é aquilo que salva todo ser humano pecador, inclusive foi aquilo que salvou Jonas. E o que é misericórdia, né? Já estou encerrando. Misericórdia é quando Deus, ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Não merecemos. A Escritura vai dizer que o salário do pecado é a morte. Assim como nós trabalhamos durante o mês e recebemos o salário no final, de forma digna, porque fizemos por merecer. A Escritura vai dizer que o salário do pecado é a morte. Misericórdia é quando Deus, em vez de nos dar aquilo que nós merecemos, morte, condenação, juízo, Ele nos dá graça. Ele nos dá aquilo que nós jamais conseguiríamos alcançar por nós mesmos. Nós merecíamos a condenação. E diz a Escritura que Deus, ele nos dá justificação. Mediante a morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos declarados justos diante do Senhor. Justos. Não tinha outra forma. Não tem como o homem se justificar com base em suas próprias obras. Isso é impossível. Impossível. Ainda que você seja um cristão exemplar. Como o jovem rico, preguei nos últimos 2 domingos. Cheio de atributos. Mas ainda que você seja um cristão exemplar. Ninguém está sem mácula. Absolutamente ninguém. A Bíblia vai dizer que pecado é além daquilo que nós fazemos de forma externa. Mas o pensamento pecaminoso também para Deus já é pecado do mesmo jeito. E você lembra quando Jesus vai explicar? Ouviste que foi dito? Eu, porém, vos digo, não adulterarás. Lembra? Qual que era a interpretação aqui? Ouviste que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Não é um novo mandamento. Jesus aqui ele vai explicar o que é adultério. Vocês estão pensando que adultério é apenas você sair com a vizinha, ir para um motel e consumar a conjunção carnal? É isso? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Aquele que olhar para uma pessoa que não é sua. Pastor, mas eu não sou casado. Não interessa. Sua esposa, se você for casado, está separada. Se você não sabe quem é, não tem que olhar para ninguém. Então Jesus vem e diz, quando o adultério entra aqui na mente, no coração, perdeu. Ouviste que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que chamar o seu irmão de tolo, é réu do inferno. Diante desses mandamentos, quem pode dizer, continue imaculado? Ou vamos lá, aquele mandamento que derrubou o apóstolo Paulo, não cobiçarás. Já cobiçou alguma coisa, já? Eu lembro quando eu estava lutando para trocar de carro, um velho por um semivelho. Pobre assim, né? Um velho por um semivelho. Eu lembro que quando eu peguei, puxa vida, comprei um carro, 2004, é o mais novo que eu tinha, né? Meu vizinho,
que faz churrasco todo final de semana. Chegou com Honda Civic, quase que zerado. Já tive que ir para o quarto orar, Senhor. Como assim? Cobiça. Cobiça. Quem aqui pode dizer, não tem pecado? Quem aqui pode dizer, como o jovem rico, Senhor, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, graça é quando Deus, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Merecíamos a condenação e Ele nos dá justiça. E Jonas, para encerrar, ele fica irado, sabe por quê? Porque Deus é benigno. Benigno. Benigno vem justamente disso, né? Olha, que Deus, Ele nos ama, não por conta daquilo que fazemos ou por quem somos. Nós não somos a causa do amor de Deus. A causa está no próprio Deus. Por isso Ele pode amar pecadores como nós. Simplesmente por isso. E só encerrar, né? É interessante, porque, por exemplo, já perguntaram para mim a respeito disso aqui. No versículo 10, na partezinha B ali, no final, diz assim, no capítulo 3, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. E as pessoas, calma aí, pastor, então Deus se arrependeu, então Deus estava errado. Claro que não. Aqui Jonas está irado por Deus se arrepender, mas qual que é o conceito aqui, né? Em teologia isso é chamado de antropopatia. O que seria isso? Antropo vem de homem e patia de sentimento. É apenas uma forma de dar um sentimento humano a alguém que não é humano, a Deus. Então é apenas isso. Não quer dizer que Deus, ele estava errado e de repente ele foi e mudou, né? Não, tem absolutamente nada a ver com isso. Não estou dizendo que... Porque se a gente falar isso, Deus se arrependeu. A gente está dizendo que Deus cometeu falha, então, né? Aí está fazendo nada. Ainda bem. Graças a Deus. Não, graças a mim, né? Graças a mim mesmo. Ia fazer burrada agora e acabei mudando. Não, não é isso. O que a Bíblia está querendo dizer é que quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, nós sempre vamos ter duas opções. Em que sentido? Ou nós endurecemos o nosso coração e Deus executa o juízo, ou nós nos humilhamos, nos quebrantamos, nos arrependemos e Deus suspende o juízo. Deus é imutável. Quem deve mudar somos nós. Então que Deus possa de fato dar a graça a mim e a você que sempre diante do confronto, diante da palavra de Deus, nós jamais venhamos a endurecer o nosso coração, como muitos fizeram. A consequência desses foram consumidos. Mas o bom é saber que, mesmo tendo andado por caminhos tortuosos toda uma vida, a Escritura vai dizer que quando há um arrependimento genuíno, uma mudança de atitude, conversão é isso, né? Literalmente vem da conversão do trânsito, conversão à direita, você está indo para um lugar para fazer a conversão para cá. Quando há uma conversão, quando há uma mudança de direção, quando há uma mudança de coração, não interessa o quão longe no caminho errado a gente tenha ido. Se há arrependimento, a Escritura vai dizer que esse Deus, a qual Jonas ficou irado, Ele sempre vai agir com graça e misericórdia sobre nossas vidas. Não estou dizendo com isso que Ele vai nos isentar de todas as nossas burradas. Pecado traz consequência, faz parte. Mas toda vez que há arrependimento, pode ter certeza, vai haver perdão de Deus para cada um de nós. Amém, meus queridos?